Vem cá comigo. Chega mais aqui. Vem ver um negócio comigo aqui. Então, Reverendo Hernandes. É verdade que casamento é igual chevette velho? Só dá manutenção? Você começou hoje nervoso, Olha, hein, Thiago? não fui eu. É aqui o problema. Você hoje começou pegando pesado, hein? Ô, gente, esses assuntos vão vir aqui no bate-papo aqui, você não pode perder, tá bom? Fica por aí. Esse é bom do chevette velho. Muito bem, mais um Trocando Ideias começando hoje aqui com o Reverendo Hernandes Dias Lopes. Seja bem-vindo mais uma vez. Privilégio estar aqui, Thiago. O privilégio é todo nosso. Está preparado para hoje? Vamos ver, eu estou achando que as perguntas hoje estão pesadas do meu lado, hein? O senhor sabe que casamento é um tema recorrente aqui no nosso programa, É né? verdade. Então eu vou começar com a participação do Samuel Rodrigo Pereira Franco. Ele diz o seguinte: meu nome é Samuel Franco e gostaria de saber uma coisa. Uma mulher que sofreu agressões e solicitou o divórcio e porventura vier a ter um novo relacionamento, comete adultério? Já que no livro do Reverendo Hernandes, Casamento, Divórcio e Novo Casamento, esse assunto não é abordado, talvez por ser muito polêmico. Mas eu me casei com uma mulher divorciada que sofreu agressões do ex-marido. Isso significa que estamos hoje em adultério para o resto da vida? Não iremos para o céu por conta disso? Que Deus abençoe a todos. Obrigado, Samuel, pela sua participação. Ô, Tiago, a pergunta é muito importante e nós vamos tratar então aqui desta matéria. De fato, o Novo Testamento, quando trata de divórcio, apresenta duas cláusulas de exceção para o divórcio. A primeira delas, Mateus 19:9, que é a infidelidade. Isso foi abordado por Jesus. A segunda cláusula foi abordada pelo apóstolo Paulo, 1 Coríntios 7:15, que é o abandono irremediável. Porém, você está mencionando aí, Samuel, um caso de agressão física. Uma esposa que era agredida fisicamente, em outras palavras, apanhava do marido. E ela então solicita o divórcio. E é muito importante frisar isso. Nenhuma mulher, a título de submissão, deva se sujeitar a agressões físicas do marido. Eu já lidei com um caso, Tiago, de uma mulher que estava apanhando do marido, sendo agredida fisicamente pelo marido, e eu fui ao encontro do casal, e a mulher estava toda machucada, e ela disse, não, eu tenho que ser submissa ao meu marido. Não, eu falei, isso não é submissão, isso é subjugação, isso é violência. Então, a mulher que apanha do marido não deva conviver com esse homem. Ela não precisa ficar debaixo desse jugo, debaixo de violência. Em momento nenhum a Bíblia ampara isso. Ampara isso. Essa mulher pode e deve se separar desse marido, se ela está sendo agredida fisicamente por ele. Ela pode até, se for o caso, se separar e aguardar se esse marido vai mudar sua conduta, seu comportamento, e pedir perdão, e mudar sua conduta e continuar o casamento. Mas ficar sujeita a agressões físicas, jamais. Segunda coisa, é muito importante entender que uma mulher que foi agredida, se separou do marido e casou de novo, ela não comete um pecado imperdoável. Porque a ideia que ele está tratando aí é de que o divórcio seria um pecado imperdoável. Eles não iriam para o céu por causa disso. Não. O único pecado que não tem perdão é a blasfêmia contra o Espírito Santo. O divórcio não é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Então, é possível que mesmo quando um casamento, um divórcio é feito sem a prescrição neotestamentária, que haja perdão. Que haja perdão. Então, esse casal não deva viver atordoado, atormentado, afligido, como se tivesse cometido um pecado sem perdão. Não. Onde há arrependimento, confissão, que é arrependimento, há perdão. Então, eu acho que o Samuel deve viver em paz com a sua esposa, uma pessoa que foi agredida outrora,
e tratar bem essa mulher, cuidar bem dela, como Cristo cuida da igreja. E viver uma vida plena, uma vida feliz, para a glória de Deus. Samuel, obrigado então pela sua participação, pela confiança aqui no Trocando Ideias. A próxima participação vem da Carla Albedes. Ela diz o seguinte: pastor, o que o senhor pensa pós-tribulacionista? Ok. Muito obrigado. Ok. Então, veja bem, nós estamos conversando agora de escatologia, né? Doutrinas das últimas coisas. Então, nós temos 4 correntes escatológicas que tratam dessa matéria. Nós temos o amilenismo, nós temos o pós-milenismo, nós temos o pré-milenismo histórico e nós temos o pré-milenismo dispensacionalista. O amilenismo, o pós-milenismo e o pré-milenismo histórico, Tiago, são pós-tribulacionistas. Somente o pré-milenismo dispensacionalista é pré-tribulacionista. O pré-milenismo dispensacionalista, ele é novo. Surgiu com John Nelson Darby, na Inglaterra, que nasceu no ano de 1800. Então, até o século XIX, a história da igreja não conhecia o pré-tribulacionismo. Todos os cristãos que viveram do primeiro século ao século XIX eram pós-tribulacionistas. Embora o pré-tribulacionismo seja muito popular hoje, eu, pessoalmente, entendo que ele não tem boa base bíblica. Eu sou pós-tribulacionista. Eu entendo que a igreja passará sim pela grande tribulação. E quando você vai para as Escrituras, e eu vou ler esse texto, dentre tantos, parece-me que isso está claro. Tá? Veja bem, está lá em 2 Tessalonicenses, capítulo 1, a partir do verso 7, Paulo diz assim: a vós outros, ele está falando para a igreja, a vós outros que sois atribulados, alívio juntamente conosco, quando do céu se manifestar o Senhor Jesus, com os anjos do seu poder, em chama de fogo, tomando vingança contra os que não conhecem a Deus e contra os que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Estes sofrerão penalidade de eterna destruição, banidos da face do Senhor e da glória do seu poder. Está falando de quê? Da segunda vinda. A igreja está sendo atribulada. E Jesus resgata a igreja da grande tribulação. E não da tribulação, mas na tribulação. Então, Paulo era pós-tribulacionista. Ele ensina que a igreja enfrentará a grande tribulação. A igreja de Cristo sempre foi martírica. Martírica. Né? Então, a ideia de um arrebatamento secreto que arranca a igreja secretamente antes da grande tribulação, penso que não tem fundamentação neotestamentária consistente. Então, é importante dizer outra coisa, Tiago, para que as pessoas não confundam. Isso não é a parte doutrinária. O que é a parte doutrinária? Com respeito à escatologia, é que Jesus voltará. Todas as correntes creem nisso. Jesus voltará. O que é doutrina? É que os mortos vão ressuscitar. Todos creem que os mortos vão ressuscitar. O que é doutrina? É que, tendo a ressurreição, vai ter o grande juízo final. Todos creem nessa mesma verdade. O que é que vai ter depois do juízo? Céu e inferno. Isso é doutrina, isso é cláusula pétrea. Se alguém nega essas verdades, não pode ser considerado evangélico. Agora, existem correntes de interpretação de uma verdade doutrinária. Então, na igreja evangélica, você tem pós-tribulacionista e pré-tribulacionista. Mas você não tem na igreja cristã alguém que diz, não, Jesus não voltará. Isso é doutrina, isso não pode mexer. Os mortos não vão ressuscitar. Isso é doutrina, não pode mexer.
Vai ter juízo final, isso é doutrina, não pode mexer. Vai ter céu e inferno, isso é doutrina, não pode mexer. Então, para não ficar aí com essa... mas então eu não sou evangélico, se eu sou pré, se eu sou pós, não. Há espaço no campo evangélico para ser pré e para ser pós. Eu sou pós-tribulacionista, acho que tem mais fundamentação bíblica. Mas, se o irmão é pré-tribulacionista, também não tem nenhum problema. Nós somos irmãos em Cristo, vamos morar juntos no céu, está tudo certo. Obrigado, pastor. Nada. Carla, está aí então a resposta da sua pergunta. Este apresentador que tem dificuldades em dizer pós-tribulacionista, segue então para a próxima pergunta, que vem do Gilberto Godoy. Reverendo, muito obrigado pelas respostas que tem nos edificado todo dia. Minha pergunta é se os dons e sinais extraordinários descritos em Marcos 14, 16, 17 a 18 cessaram na igreja contemporânea. Cessaram, pastor Hernandes? Veja bem, então vamos lá. Marcos 16, 17 e 18. Quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado. É o versículo 16, 17. Esses sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes. Se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal. Se impuserem as mãos sobre enfermos, eles ficarão curados. Então veja bem que segue sim aos que creem hoje, se expele demônios. Eu já tive essa experiência de expelir demônios. Falaram novas línguas, está falando aqui da glossolalia. Que está lá, é um dom espiritual, descrito tanto em 1 Coríntios 12 como em 1 Coríntios 14. E eu sou daqueles que entendem que os dons não cessaram. Esse assunto é um assunto complexo, Thiago, porque quando eu digo não cessaram, tem muita gente que pode me dizer que eu estou cometendo um equívoco teológico. Eu não creio, por exemplo, hoje, que dom de profecia seja esse negócio, o Senhor me revelou, meu servo, e começa a falar, não, para mim dom de profecia é pregar as Escrituras. Quem fala, fala de acordo com os oráculos de Deus. Não creio hoje que nós temos novas revelações. Para mim, a Bíblia tem uma capa ulterior. Cessaram as revelações. Deus falou muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais pelos profetas, hoje nos fala pelo Filho. Então, a revelação de Deus está completa. Então, hoje não tem novas revelações. Hoje tem a revelação completa de Deus. Eu creio que hoje tem dom de apostolado, mas não tem novos apóstolos. Agora, não creio que eu possa proibir alguém de crer na variedade de línguas, porque Paulo termina a sua carta dizendo que ele não proíbe falar em línguas, não proibais falar em novas línguas. Agora, também não creio que muito daquilo que se diz de línguas hoje esteja de acordo com o ensino de Paulo. Por exemplo, Paulo diz assim, quem profetiza fala a homens, quem fala em outras línguas fala a Deus. Então, profecia é pregação, novas línguas aqui é oração, fala a Deus. Então, se eu vou interpretar uma língua, como dizer, meu servo, escuta isso, e plá, 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 estou falando para as pessoas, está errado. Se alguém vai interpretar uma língua, tem que interpretar uma oração, e não uma pregação, não uma profecia. Paulo orienta que, se vai falar, embora ele diga, eu prefiro falar 5 palavras que todo mundo entenda, que 10 mil que ninguém entenda, tem que ser, no máximo, duas pessoas, no máximo 3, um depois do outro, havendo quem interprete. Eu não posso começar a fazer uma oração em público e no meio dessa oração intermear algumas palavras lá que ninguém está entendendo. Está contrário ao ensino de Paulo. Não pode ter lá todo mundo falando ao mesmo tempo. Está contrário ao ensino de Paulo. Deus é um Deus de ordem e tem que ter entendimento. Agora, seguindo o texto aqui, pegarão em serpentes e se alguma coisa mortífera beberem não lhes fará mal. Nós temos registros nas Escrituras, na história da igreja, em campos missionários, que pessoas, por exemplo, foram envenenadas e não morreram. O próprio Ronaldo Lidório, quando esteve no meio dos Concombas,
Eles envenenaram a água várias vezes e Deus o poupou em todas as circunstâncias. Então significa que eu propositadamente vou botar um pouquinho de arsênico aqui na minha água e vou beber para me apresentar e não vou morrer. Não se trata disso. Não se trata de que agora, então, eu vou botar o dedão lá na boca de uma víbora para ela morder para dizer que não, veneno não pega em mim. Mas há registros nos campos missionários de que Deus os poupou, Deus poupou missionários de serpentes, de venenos, de envenenamento. Mas isso não significa que eu vou me exibir agora dizendo o seguinte: veneno não pega em mim, cobra não morde em mim, eu não vou sofrer as consequências. Mas eu não posso dizer que essas coisas não existem mais, porque a história me prova o contrário. Muito bem. Contra fatos, nós não podemos negar. Obrigado, pastor Hernandes. Eu tenho um convite para vocês. Pastor Hernandes tem um convite. Posso fazer o meu convite primeiro? Por favor. Bom, meu convite é para que você venha bater papo com a gente aqui. Bom demais, né? Bom demais. Essa sala aqui é uma sala maravilhosa. Manda sua participação para cá, sua pergunta, seu alô. Se quiser criticar a gente, pode também. A gente aguenta. Trocando ideias... Mas que dica de levinho só, tá? É, vai de leve. Trocando ideias @lpc.org.br. Vai ser um privilégio ter a sua participação conosco aqui no próximo programa. Agora, reverendo Hernandes Dias Lopes tem um convite Pois é, para vocês. gente, eu quero convidar vocês para conhecer a Igreja Presbiteriana de Pinheiros. Fica na Avenida Doutora Ruth Cardoso, 6.151, do ladinho ali da Ponte Cidade Universitária. Se você mora em São Paulo e ainda não foi à Igreja Presbiteriana de Pinheiros, você está perdendo o melhor de São Paulo. Então vai lá, faça uma visita. Agora, se você não mora em São Paulo, você pode se inscrever no canal do YouTube da igreja. Você pode assistir toda a programação pela IPP-TV. Olha, gente, pensa numa televisão que tem um cardápio variado e muito suculento de bênçãos espirituais para a sua vida. A Igreja Presbiteriana de Pinheiros é pastoreada pelo reverendo Arival Dias Casimiro, um amigo querido, e eu sou colega dele lá, pastor cooperador da Igreja Presbiteriana de Pinheiros, e uma igreja de braços abertos para acolher a todos vocês. Fica aí o nosso convite, vai ser um prazer ter vocês com a gente. Feito por hoje? É por hoje, é só, né? É isso aí. Até o próximo programa, né? Até o próximo, hein? Estamos juntos. Fica com a gente aqui. Até lá.